Com a liderança garantida na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta finalizou as preparações para o duelo de amanhã contra o Comercial fora de casa. Em Ribeirão Preto, Hélio dos Anjos deve poupar alguns jogadores, visando o duelo contra o Brasil de Pelotas pela segunda fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, a Macaca derrotou o Fluminense do Piauí pelo placar de 4-0 e avançou na competição nacional. Nós fizemos um jogo de imposição. Estudamos com muito carinho e muita atenção o Fluminense, né? Buscamos todas as alternativas de estudar o Fluminense, optamos para fazer aquilo que nós fazemos sempre, marcar pressão o tempo todo, jogar o time para dentro do adversário, e eu acho que isso nos ajudou a manter o adversário longe do nosso gol e, consequentemente, a gente criar as chances e concluir da forma que nós concluímos. Ainda sem data definida, o confronto contra a equipe gaúcha deve acontecer na próxima semana, no dia 7 ou 8 de março, a pedido da Ponte Preta. E mesmo com alguns jogadores sendo poupados, Kaique França deve continuar entre os titulares. O camisa 12 da Macaca é o único atleta que participou das 14 partidas disputadas em 2023. Caso entre em campo neste sábado, o goleiro vai atingir a marca de 50 jogos pela equipe. Kaique estreou com a camisa alvinegra na Série B do ano passado e logo assumiu a titularidade da equipe. Em 49 jogos, o goleiro foi peça importante na recuperação da Macaca no Campeonato Brasileiro da última temporada. Por outro lado, Everton precisou passar por uma nova cirurgia no tornozelo e segue como desfalque da Macaca. O atacante, que havia retornado aos gramados em fevereiro, após quase 6 meses lesionado, voltou a sentir dores no tornozelo e novamente foi afastado. Após análise do departamento médico, foi detectada uma lesão na cartilagem do tornozelo, que vai deixar o atleta sem atuar por tempo indeterminado. Para o duelo em Ribeirão Preto, a Ponte Preta deve ir a campo com Kaique França no gol, o Everton, Thiago Oliveira, Edson e Jean Carlos na defesa, Felipinho, Luiz Felipe, Júnior Tavares e Cássio Gabriel no meio-campo, enquanto Gui Pira e Eliel devem formar a dupla no ataque. Eu acredito que nós fizemos 14 jogos na temporada, né? E hoje, se eu não me engano, foi a 11ª vitória, uma derrota e 2 empates. Quer dizer, é um time que sabe que ganhar é bom e conviver com vitória é melhor ainda. Ponte Preta e Comercial se enfrentam em Ribeirão Preto, às 4 horas da tarde deste sábado, no estádio Palma Travassos. Bem, vamos comentar a respeito deste jogo, mas também uma outra informação. Surgiu ontem uma informação de que o Red Bull Bragantino estaria interessado e encaminharia uma proposta para a Ponte Preta pela contratação do Felipe Amaral, jogador de 19 anos. Segundo a informação de bastidor, seria uma proposta de 7 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. A Ponte ficaria com 20% para uma futura negociação. Hoje, a assessoria de imprensa da Ponte Preta emite uma nota assinada pelo presidente Marco Eberlin. O que diz a nota? A Associação Atlética Ponte Preta informa que não existe qualquer negociação em andamento a respeito do volante Felipe Amaral com o Red Bull Bragantino. A diretoria reitera que possui bom relacionamento com o CEO da agremiação de Bragança Paulista, mas não houve sequer consulta a respeito de possível transferência do atleta de 19 anos. Amaral tem contrato com a Ponte até dezembro de 2024. O atleta disputou 45 partidas como profissional, vestindo a camisa da Macaca, e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para uma série de amistosos no Chile no final do ano passado. A Ponte Preta volta a ressaltar que qualquer demanda dos veículos de comunicação pode ser encaminhada diretamente para a assessoria de imprensa. Assinado Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta. Olha, normalmente é assim que a coisa realmente funciona, né? A imprensa noticia que existe um interesse. Essas fontes, elas vêm dos mais variados locais e aí o clube desmente. Então, depois, se o negócio acontecer, claro que o clube vai acontecer isso com o DG,
No primeiro momento, houve uma negativa de que o negócio estava sendo realizado, porque há um sigilo nesse negócio. E depois, quando o negócio foi concretizado, a própria Ponte Preta anunciou a negociação com o Red Bull Bragantino, e é verdade, isso que disse é que o Marco Eberlin tem um ótimo relacionamento entre as diretorias. Mas o que ocorre é o seguinte, o Red Bull Bragantino estava interessado no Richard Rios. Guarani bateu o pé com relação a valores e até está renovando o contrato do volante para até final de 2025. E aí a multa rescisória vai aumentar ainda mais. No caso do Felipe Amaral, a multa rescisória é de 25 milhões de reais para o mercado nacional. Essa proposta, a diretoria desmente, mas a informação de bastidor diz que o Red Bull vai encaminhar uma proposta. Talvez esteja negociando primeiro com o empresário do jogador. Seria um bom negócio ou não? Não seria. A história do DG foi a mesma. Entendo toda a dificuldade da Ponte, tem que botar comida no prato. Isso aí parece até campanha para presidente, né? Comida no prato, dinheiro no bolso, saúde, segurança e educação. Vote no Tigrão, não vote em ladrão. Né? Ó, tá feito aí, Tigrão, se quiserem eu saio, hein? Não tem ficha suja, ficha limpa. Dá para sair, né? Vamos ver, capaz de arrumar uns 2, 3 votos aí, eu arrumo. Isso se eu não esquecer mesmo de votar em mim. Mas é o seguinte, Batista, entendo, a Ponte tem que botar as coisas em dia, a situação financeira é caótica, é emergencial, tem que vender, mas eu só discutiria o valor, apenas isso. Quanto ao caso do DG, veja, você foi o primeiro da imprensa, acho que brasileira, a dizer que o garoto estava indo para o Bragantino. Todo mundo negou. E aí você falou, e o valor é 10 conto. Aí veio um papo de 12, depois veio para 8 e fechou por 10. Então a sua informação estava absolutamente correta. Então, não tem nada de anormal nisso, é assim mesmo que a coisa funciona. Agora, você sabe por quê? Eu também entendo a posição do presidente Marco Eberlin, da assessoria de imprensa, enfim, da Ponte como um todo, do staff. Por que eu entendo essa atitude? Pelo seguinte, cara, o cara podia cortar para mim aqui, vim camisa nova, hoje cortei o cabelo, né? Valorizar um pouquinho o produto aí, porque sexta-feira... Você está se sentindo bonito. Não é isso, é que, né, às vezes é necessário, né? Porque esse vídeo aí a gente já... Aê, garoto! Muito bom. A mulherada fica desesperada, cara. Você quer que a gente dê um abraço, Tigrão? Não, hoje não. Tá carente? Hoje tá não. Carente? Hoje não. Só ia concluir, para o CH poder falar também, que ele tem muito conteúdo. É o seguinte, Batista. Então, a questão do valor. E eu entendo a posição da Ponte pelo seguinte. Qual é a posição da Ponte? É verdade, sim, estamos negociando, sim. Já instiga credor, já levanta lebre, já tem outras especulações. Então nega até estar tudo bonitinho, tudo assinado. Então também entendo essa parte, não estou dizendo, pô, os caras são artistas, lá, estão mentindo para a torcida. Não é que tem coisa que tem que ser assim mesmo, é um caminho natural. Agora lembro que o cara que falou que o DG estava indo pro Red Bull Bragantino foi o Batista. Que isso, tá louco? Você sonhou, bateu a cabeça, cheirou cola. Uns 10 dias depois o DG já estava jogando pelo Red Bull Bragantino. Então, Batista, se a multa é 25, concluindo em síntese, pelo menos 50% da multa, né? Já que são tão amigos, tem que ser amigo mesmo, relacionamento bom. E não, muito amigo, vou mandar 7 milhões. Pô, dá 12,5, fica bom pra todo mundo, lá tem muita grana, vai vender esse moleque aí por 50, 80, 100 milhões de reais, daqui a pouquinho. Então, pô, já que a Ponte está, nesse momento, lamentavelmente, com o Pires na mão, pô, coloca pelo menos 2 brigadeiros e não um só. Agora, independentemente se vai acontecer ou não, eu tenho um pensamento de que valoriza o atleta. Hoje o Red Bull Bragantino é status. Ele se interessar por qualquer jogador de qualquer time do Brasil, o time que o Red Bull estiver interessado em algum jogador tem que se sentir valorizado. Valoriza o atleta, valoriza o jogador. Vai mexer com a cabeça do jogador. No caso do Amaral, não, ele esteve aqui com a gente, você se lembra? Me lembro, O cara tem boa formação, ótima família, cabeça boa, bom de bola, vai longe na carreira.
Então esse tipo de informação não mexe não, pelo menos na minha visão, né, com relação à cabeça do jogador. Sobre vender ou não, negociar ou não, depende do valor. Se o valor for ínfimo, pequeno, não deve negociar. Agora eu só quero lembrar o seguinte, entendam o que eu vou dizer. A mercadoria, ela não é tão chamativa no mercado europeu. Vou explicar. O biotipo do Amaral, pela posição que ele joga, não é o que o futebol europeu, que é o mais rico, gosta de contar. Não quer dizer que o Amaral não vá para a seleção brasileira e vire o maior volante do mundo. Ponto. Eu estou dando uma informação, não é a minha opinião. A minha opinião é que ele joga muito. E se eu fosse dirigente do Red Bull ou de qualquer outro, eu teria interesse nele. Eu só estou dando uma informação. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Valores. Porque se o Red Bull concretizar realmente uma proposta, ele não é bobo. Os caras lá, eles fazem um negócio aqui e já pensam no futuro. Então isso pode significar um valor menor. Por isso que a Ponte tem que pensar muito bem. Muito bem. 25 milhões é a multa de rescisão, Batista? Para o mercado nacional. Para o mercado internacional, 50 milhões de reais. 4 milhões de euros nesse momento. Esse dinheiro para o Red Bull é um dinheiro tranquilo, não é? Por tudo aquilo que ele investiu, né? E continua investindo. Como é que paga 2 milhões de euros? 2? Eu acho. Está pagando 1 milhão de euros. Acima de 10 milhões de reais, a Ponte tem que negociar o jogador. Vamos falar do jogo contra o Comercial. A CBF deve anunciar hoje a data do jogo da Copa do Brasil. Pode ser dia 8, quarta da semana que vem, ou dia 15. Se for dia 8, vai interferir, é isso que eu quero ouvir vocês, né, na escalação do Hélio dos Anjos. Deve ir com um time alternativo, já poupando jogadores para a Copa do Brasil. Não tem o Arthur, lateral esquerdo, está suspenso o terceiro cartão, essa já é uma alteração certa. Ao saber da data da Copa do Brasil, o Hélio dos Anjos coloca o time alternativo em Ribeirão Preto ou não? Se for dia 8, o jogo lá em Pelotas, onde a Ponte nem o benefício do empate tem, se empatar vai para pênalti, é um absurdo isso. E pode ser dia 7 também. 7 ou 8. É terça. É. Se for, 7, 8 ou 15. Se for marcado para a semana que vem, veja, se for marcado para a semana que vem, eu faria o seguinte, se me dessem a chave lá da bagaça. Eu faria o seguinte, eu escalaria só os que estão com 2 cartões amarelos e levaria substituto para eles no banco. E com uns 10, 15 minutos, eu queria todo mundo amareladinho, bonitinho, no protocolo. E aí trocaria. E os demais todos reservas. Por quê? Porque se a Ponte tiver jogador com 2 amarelos no jogo contra o Noroeste, que é o último, e ele tomar vai zerar cartão para a próxima fase, para o mata-mata, vai zerar. Mas quem tomar o terceiro cumpre. Então, gente, questão de inteligência, já que o regulamento... Pô, o Tigrão está sendo bandido, hein? Não, o regulamento permite isso. Permite. Então eu limparia a ficha de quem está pendurado e tirava. E joga com todo mundo reserva, até porque a Ponte, nós fazíamos essa conta, o CH até deu uma contribuída muito positiva. Eu falei que 1 ponto nesses 6 que a Ponte tem para disputar na A2 seria suficiente para a Ponte não depender de nada para responder e para resolver os 2 mata-matas decidindo em casa até a semifinal. Precisa de 2. Mas para acontecer isso, da Ponte precisar de 2 para matematicamente garantir, tem que chover canivete no mundo. Tem que acontecer muita coisa, todo mundo tem que ganhar, a Ponte tem que perder todas. Mas matematicamente 2 pontos, tá? Para ir até a semifinal, que é o que vale o acesso, decidindo em casa. Essa conta está bem feitinha, em cima inclusive dos números de todo mundo. Então, para mim a receita é essa, Batista, sem dúvida nenhuma. Agora, se o jogo for dia 15, que também é uma semana a mais, e dependendo da contusão que acontecer, você já viu, né? 15 dias não dá para voltar. Aliás, 15 não, menos que isso. Então aí eu já pensaria num time misto. Mas sendo a semana que vem, reserva total e titular só os pendurados. O alternativo
lá em Leme foi o alternativo, né? Reserva. Então, Quem tinha de titular lá, só o Kaique Só o França. Kaique França. mas no banco estavam todos os titulares. Todos. Mas E ele não pode os- fazer isso contra o Comercial? Então, aí que é a base do meu comentário. Depende da data do jogo. Porque, em termos logísticos, e está aqui o maior cicerone do rádio esportivo e televisão brasileira, está aqui, Cicerone. Não é? Você quer ir para algum lugar, pergunte para o Tigrão. Ele leva a informação. Pergunte pro Tigrão que você vai se meter numa grande confusão. Então é o seguinte, o jogo Foi é em só Ribeirão. rima hoje, hein? O jogo é em Ribeirão, certo? Certo. Então vai a Ribeirão, não tem sentido ir direto para Pelotas, a não ser que o jogo seja terça. Aí eu já não respondo por isso. Não Então, tem nem voo. se for quarta, Pode ser terça. se for quarta, o time volta para Campinas. Porque o Hélio é cheio de querer mobilizar todo mundo, entendeu? Então não tem jeito de se mobilizar se você não partir de Ribeirão e ir a Pelotas. Depende da logística. É palpite, tá, gente? Não tem nenhuma informação. Eu acho que ele vai fazer o que ele fez em Leme. Ele leva o mistão para dentro do campo, Não, o Leme foi tudo se é reserva. o jogo, Tudo reserva. o mistão dentro do campo como titular e leva os titulares no banco. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho. Para não tirar aquela coisa de folga muito longa, porque o time não pode perder o foco. E o foco principal neste momento é a Copa do Brasil. Agora a gente não sabe que dia que vai ser o jogo, né, Batista? É. Se vai ser 7, 8 ou 15. E se for 15, se eu sou Hélio, eu escalo o time titular inteiro contra o Comercial. Não, se não saiu hoje, aí não dá tempo, né? Que tem logística. Sai hoje. É a questão da televisão Tem a também, lei- não sei se vai ter transmissão na Lei, TV. Lei Pelé, que você precisa ter antecedência. Então, se saiu hoje, há a possibilidade de ser terça ou quarta. Se não sair hoje, se a CBF não anunciar hoje, Só dia aí vai ser no dia 15 para a Ponte é pior. Porque aí Concordo. as quartas de final começam no dia 19. Encavala. Vai encavalar 2 competições e 2 decisões. Que quando uma Mas tem um coisa vai trabalho de ficar- bastidores aí, viu? Pro Tigrão. Tem um trabalho de bastidores mas- para acontecer o jogo a semana que vem. Vamos mas- dar uma olhada aqui na enquete. Por que fala encavala, hein? Encavala é montar. Encavalar, né? Né? É, Por que encavalar. encavalar? Né? Um Por que não cavalo em fala cima em do outro burra? cavalo.